Retorno a essa tribuna para fazer manifestação sobre o projeto de lei apresentado pelo nosso gabinete sobre o número 04499 de 2019, que ele trata da possibilidade da celebração de convênios por parte do Poder Executivo com as entidades e também com pessoa física que realizam o trabalho de proteção aos animais domésticos em situação de vulnerabilidade. Esses animais ao qual eu me refiro, senhor presidente, são os animais errantes, aqueles que são abandonados pelo homem, pelo melhor amigo, ou aqueles que já nasceram na rua, mas principalmente aqueles que perambulam de forma errante pelas vias públicas do município e permanecem abandonados, sem higiene, muitas vezes sem alimentação e algumas vezes agressivos nos espaços públicos, no ponto de ônibus, na porta de um estabelecimento comercial, numa via pública, enfim. Esses animais, senhores vereadores, eles deveriam ter, segundo a legislação infraconstitucional nacional, leis como propriamente a Lei de Crimes Ambientais, a 9.605 de 1998, ou propriamente o Decreto Federal 6.514 de 2008, salvo engano, 2009, mas eu creio que seja de 2008, traz em seu bojo a necessidade do poder público de criar programas permanentes ou de políticas públicas que possam promover a proteção desses animais. Como o poder público, muitas vezes, deixa de realizar essas ações, Palhoça tem um trabalho relativo, mas no meu humilde entendimento, não é um trabalho suficiente para a proteção, tanto é verdade que facilmente circula pelas ruas do município e encontra-se com muita facilidade inúmeros animais vagando pelas ruas, e aqui eu tenho uma liberdade de citar bairros como a Barra do Aririú, como a Pinheira, como o Caminho Novo, propriamente como o Brejaru, como o Frei Damião, como o São Sebastião, como a Ponte do Imaruim, o centro da cidade, enfim. Eu poderia aqui ficar citando o nome de todos os bairros do município, que certamente, com muita facilidade, os senhores irão encontrar animais dos quais estou aqui me referindo, abandonados nas vias públicas. Então, portanto, o trabalho ele não é realizado de forma eficiente, mas apenas de uma forma a demonstrar para a sociedade que se está fazendo um trabalho. Eu tenho um entendimento na qualidade de vereador, senhor presidente, que nós precisamos fazer muito mais. Nós precisamos criar uma política pública que seja satisfatória à proteção desses animais em situação de vulnerabilidade. Segundo a melhor ciência, que encontramos principalmente nos sites da internet, há um sentimento, há um sofrimento por parte do animal quando ele encontra-se numa situação vulnerável, uma situação de abandono. A mesma fome que aflige um cidadão, eu quero ter a certeza que aflige também um animal em situação de vulnerabilidade. E aí, concomitantemente, a questão do frio, a questão da dor por um machucado, enfim. Hoje, nós temos inúmeras pessoas, inúmeras famílias e algumas entidades do município de Palhoça que realizam um trabalho voluntário e com custo exclusivo de proteção desses animais. Pessoas conhecidas dessa cidade, pertencentes a famílias de tradição dessa cidade, recolhem em suas residências muitos animais para alimentar, para dar banho, para dar medicamento, para dar proteção, e posteriormente participam de feiras do município para tentar promover a adoção desses animais a terceiros. Só que esse, senhores vereadores, é um trabalho de responsabilidade, eu não vou dizer exclusivo, mas de forma principal do poder público. Quem tem que realizar esse trabalho de proteção dos animais e quem tem que promover a saúde pública no município é o poder público. Não é o cidadão que paga impostos, que paga tributos, que paga hospital, que paga escola para sua família e ainda assim tem que sustentar mais essa despesa. O nosso projeto, senhores vereadores, ele tem essa finalidade de conceder, por lei, uma autorização ao poder público para ele celebrar convênios com as entidades de proteção aos animais, tá? Para custeio de despesas com alimentação, higiene e medicação tão somente. Eu acho que se o poder público
se o poder público acordar com essas pessoas, com esses protetores de animais, essa parceria, eu não tenho dúvida que nós conseguiremos, doravante, tirar muitos animais das ruas do município. E aí nós podemos aqui equacionar uma conta com 2 elementos. Nós vamos conseguir resolver um problema de saúde pública e nós vamos conseguir resolver um problema um problema regulamentado pela norma, que é a de proteção dos animais em situação de vulnerabilidade. No meu entendimento, pela lei, que, salvo o melhor entendimento, é uma lei que traz uma regra completa e que depois, por decreto, o prefeito poderá melhor regulamentar como vai funcionar os atos de fiscalização e os atos de concessão dessa parceria, atende plenamente o interesse público, à medida que o poder público vai se mostrar interessado perante essas inúmeras pessoas que recolhem animais para levar para dentro das suas casas, para dividir a conta. Nada mais do que isso daí. O poder público tem que assumir a responsabilidade. Não pode permanecer com um alto número de animais errantes, perambulando pelas vias públicas do município. Isso traz um problema grave, que isso daí faz enfatizar um problema de saúde pública, ou não? Estou errado? Um animal, a partir do momento que ele está doente e que ele passa a frequentar uma praça onde frequentam muitas crianças, consequentemente, ele vai trazer um risco à saúde daquelas pessoas. O animal que come lixo nas casas, que sai distribuindo todas aquelas bactérias que ele obteve dentro do lixo, ao contato com um cidadão, com uma criança, ele vai trazer um problema para a saúde daquele cidadão. Isso nós pensamos muito bem, temos que proteger o cidadão, mas nós também temos que proteger os animais em situação de rua. Então, os animais estão abandonados aos montes do município e estão procriando progressivamente que o município jamais vai conseguir ter o controle, se não possuir uma política pública eficiente, uma política pública eficaz que possa satisfatoriamente atender os preceitos da lei e a necessidade da sociedade. Obrigado, senhor presidente. Por isso, eu quero pedir aos colegas, o parecer é contrário, porque ele gera despesa, que votem contrário ao parecer, para que a gente possa permitir que esse projeto prossiga.